Olá, meu nome é Gabriel Carlin, sou estudante do primeiro período de Agronomia da PUC-PR, campus de Toledo. E hoje eu e meus colegas iremos até a fazenda experimental para gravar o vídeo do trabalho de formação e classificação dos solos do professor Marte Zeco. Mas antes disso, eu vou explicar por que é importante classificar os solos. Classificar o solo é importante porque ajuda a entender suas características como fertilidade, resistência e capacidade de reter água. Com isso, é possível escolher o melhor uso da terra, melhorar a produção agrícola, construir com segurança e evitar problemas ambientais como erosão. E agora eu vou estar falando um pouco sobre o CIBICS, que fora de abreviação significa Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. E ele é importante porque ele permite entender melhor os diferentes tipos de solo e como utilizá-los da forma correta. E como eu disse antes, com essa classificação é possível melhorar a produção agrícola, escolher o tipo de construção e evitar problemas ambientais, como a erosão e a degradação do solo. E além disso, o CIBICS organiza os solos em níveis, que vão do mais geral a um mais específico. O primeiro nível é a ordem, que classifica os solos de forma mais ampla. Depois vem a subordem, que detalha características como cor e presença de água. Em seguida, o grande grupo, que considera fatores como fertilidade. E por fim, o subgrupo, que traz uma descrição mais específica do solo. Lembrando também que o Civics ele é dividido em 6 níveis hierárquicos, mas atualmente classificamos só até o quarto, que é o subgrupo. E como vocês podem ver aqui no quadro, a cada nível que ele vai subindo, ele vai adicionando um nome e ficando cada vez mais específico. Meu nome é Raíssa, sou estudante do primeiro período de agronomia da Faculdade PUC-PR do campus de Toledo. Dando sequência à explicação do Carlin, do Gabriel Carlin, nós temos aqui um solo, um organossolo gleico, típico, abrupto. Esses solos são típicos em ambiente de várzea, saturados por água. Inclusive, é uma trincheira que é aberta perto de uma sanga. Então, os níveis de lençol freático, eles estão sempre presentes para formar esse solo e também causando o intemperismo para a formação do mesmo. Para ser classificado como um organossolo, ele obrigatoriamente tem que ter um horizonte ístico, e que é o nosso caso aqui. O horizonte ístico ele predomina, ele tem 62 centímetros, ele participa da maior parte da trincheira que está aqui aberta. 62 centímetros aqui e 42 centímetros aqui. Agora vamos para a característica do horizonte ístico. A gente abrindo uma trincheira, o que a gente vê? Qual que é a diferença dele? Ele é muito parecido visualmente com o horizonte O, que é o organo, e o horizonte ístico. Ambos são muito parecidos. Porém, aqui nós temos um ístico. Por quê? Ele ultrapassa de 40 centímetros, o mínimo, em um perfil de solo. E essa é uma das características visuais. Também ambos têm raízes, matéria orgânica, e também, quimicamente, o ístico ele possui maior teor de carbono do que o horizonte O. Então, a gente tem diferenças químicas e diferenças visuais. Para saber diferenciar, olhar para o solo e falar assim: aqui em cima é um horizonte ístico e aqui em cima é um horizonte O. Logo abaixo, nós temos um horizonte mais cinza, que é o horizonte Gley. Ele, com siglas, é o BG. É um horizonte B, segunda camada, e G de Gley. Ele possui espessura de 42 centímetros. Ele é desenvolvido sobre solo de condições de saturação hídrica prolongada. A presença deste horizonte está relacionada à ação constante do lençol freático, próximo à superfície, que reduz a disponibilidade de oxigênio no solo, né, por inteiro. E ele favorece processos de redução química. No horizonte Gley, nós temos porcentagem de argila, porém há uma redução em cor, por isso que ele fica acinzentado. Tem vários tipos de argila, né? Quando você abrir uma trincheira, vários tipos. A vermelha, a amarela. Nesse caso, nós temos a cinza, pelo processo de redução química. Isso é um tipo de intemperismo também. Como consequência, observamos colorações acinzentadas, né, como eu disse, e de baixo croma, características típicas dos processos de gleisação. Uma característica marcante desse perfil, visualmente, que chama muita atenção, é a divisão dos horizontes, né? São horizontes bem marcantes.
Então, ao ver, a gente fala assim, o lençol freático ele sobe até aqui? Não. São dois horizontes determinados, existentes aqui. O lençol freático ele pode subir até aqui. O que muda olhando aqui, nós vemos que é bem abrupto, né? As cores, a divisão, muito diferente de um latossolo, que é tudo homogêneo. Aqui a gente vai vendo que conforme o lençol freático sobe até aqui, a matéria orgânica ela pode até descer e ir ficando homogênea, porém vai demorar muito. Com o lençol freático subindo até aqui, essa matéria orgânica ela pode até se misturar, porém vai demorar vários anos para isso acontecer. E daí os centímetros de homogeneidade aqui, eles vão ficando maiores conforme o tempo. Vai continuar sendo abrupto visualmente de longe? Sim. Mas se a gente fizer um exame mais perto, daqui, sei lá, 100 anos, 150 anos, a gente vai ver que realmente pelo lençol freático ele é responsável pela homogeneização. Como já dito antes, a formação desse solo está intimamente ligada ao acúmulo de matéria orgânica em ambientes encharcados, onde a decomposição de resíduos vegetais ocorre de forma lenta, devido à deficiência de oxigênio, como já foi mencionado antes. Essas condições favorecem a preservação da matéria orgânica e o desenvolvimento do horizonte ístico, espesso que observamos nessa trincheira. Por isso ele é tão espesso. Além disso, a proximidade desse tipo de perfil perto de cursos d'água e a influência constante do lençol freático subindo e baixando, eles contribuem para a manutenção das condições de saturação, justificando a presença do horizonte gley, cinza, e as limitações de drenagem observadas no perfil. Por essa razão, este solo apresenta restrições para a mecanização agrícola e para culturas sensíveis ao excesso de água. Por exemplo, para corrigir este solo, ele é um solo extremamente ácido, e para a correção dele, calcário. A gente consegue corrigir todo o solo através do manejo, mas naturalmente solos têm suas limitações, naturalmente. Porém, o humano, através da ação antrópica dele, ele consegue corrigir e manejar um solo em cima. Porém, naturalmente, esses solos se dão melhor em culturas que precisam de água, de umidade. Não vamos só falar mal desse solo, porque como tudo tem seus benefícios, né? Também tem suas limitações. Este perfil de solo, por mais que ele seja ácido e não apto para outras culturas naturalmente, sem incluir o manejo humano em cima dele, ele é muito importante tem uma grande importância ambiental, porque ele é como se fosse uma caixa de carbono. Ele ajuda muito no armazenamento de carbono, por isso que ele tem um teor muito alto. Ele tem um teor de 80% de carbono. Com essa grande quantia de armazenamento de carbono, que é 80%, ele ajuda também na regulação hídrica e na conservação de ecossistemas úmidos. Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou aluno do primeiro período do curso de agronomia da PUC Paraná, Campus Toledo. Aqui, como podemos ver no horizonte ístico, é uma terra que ela é fácil de esboroar, ela é bem flexível, ela não tem a pegajosidade que tem da argila, ó. Ela esboroa facilmente. E essa coloração escura é dada pela matéria orgânica bem decomposta, que já está aqui, que se decompôs como restos de animais, folhas secas, raízes mortas, por isso essa coloração bem escura. Na carta de Munsell seria um 10YR 2:1. Já no horizonte B, temos uma cor mais acinzentada, que é dada pelo gleissolo, que, como sabemos, tem um lençol freático embaixo, que quando chove muito, essa água acaba subindo e por isso dá essa cor mais acinzentada. Ele não tem muito um formato assim específico, porém ele é bem argiloso, o que dá essa consistência bem difícil de esboroar, bem dura, como podemos ver, e é isso que acaba dando essa consistência para ele. Na cartela de Munsell, esse horizonte B aqui seria um 5GY 3:2. Dando um adendo então mais, a textura
do solo do horizontístico, ela esboroa facilmente, ela é bem fácil de esboroar. E aqui ela é bem argilosa, bem pegajosa. E a seguir iremos fazer o teste da pegajosidade e plasticidade. Aqui pegamos uma parcela do horizonte B, da parte do gley solo, e iremos fazer o teste de pegajosidade e plasticidade com o teste da cobrinha. Um pouquinho só. Aí. Como podemos ver, ela é uma textura bem pegajosa por conta do alto teor da concentração de argila. E no teste da cobrinha, ele fica assim, bem argiloso e pegajoso. Como podemos ver, ele é bem ceroso, e essa textura pegajosa se dá por conta da argila, coisa que em solos arenosos não tem essa pegajosidade e plasticidade toda. E aqui uma parcela do horizonte ístico da matéria orgânica. Como podemos ver, mesmo úmido, ele ainda esboroa facilmente, ó. Ele não forma aquela textura pegajosa igual temos no horizonte B, que é o gley solo. E mesmo úmido, ele não forma aqueles torrões, ele esboroa muito facilmente. Isso é dado porque a matéria orgânica é um material friável e por isso esboroa facilmente. E também é um material muito fibroso. E por mais que aqui na matéria orgânica seria um solo muito bom considerado para o cultivo de grãos, ele é extremamente ácido, então teria que fazer uma correção enorme. Além disso, o maior problema está aqui no gley solo, porque em dias de chuva o lençol freático sobe e acaba inundando aqui. Portanto, seria um baita problema colher qualquer tipo de grão aqui, porque seria muito inundado. Então, o mais recomendado de cultivar aqui é o arroz inundado. Bom dia, eu me chamo Caio, sou aluno do primeiro período de agronomia. E eu vou falar de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o SIBIX. Esse solo ele foi classificado até o terceiro nível categórico. No primeiro nível, ele é referente à ordem, ele é classificado como um organossolo. Já no segundo nível, ele é correspondente a uma subordem, e ele é classificado como gleico. No terceiro nível, ele é denominado um grande grupo, que ele recebe a classificação típico, que indica baixa saturação por bases, refletindo uma baixa fertilidade natural. Assim, a classificação completa desse solo é organossolo gleico típico abrupto. Em relação ao uso agrícola, esse solo apresenta algumas limitações importantes, principalmente devido ao excesso de água, a baixa fertilidade e a dificuldade de mecanização. Essa dificuldade de mecanização foi demonstrada anteriormente por meio dos testes de plasticidade e a pegajosidade apresentado pelo Felipe Minami. Apesar dessas limitações, o solo pode ser utilizado para cultivo de arroz irrigado, que é uma cultura que tolera condições de encharcamento, além da formação de pastagens com espécies que são adaptadas para ambientes úmidos. Agora, falando quanto ao uso ambiental desse solo, pode-se dizer que o solo possui uma grande importância ecológica, porque ele contribui para a retenção de água e a recarga de aquíferos e a manutenção de habitats para diversas espécies da fauna e da flora. Dessa forma, a classificação do solo é fundamental para compreender as suas características e orientar as decisões adequadas sobre o seu uso e manejo. Com base em tudo que foi apresentado ao longo desse trabalho, podemos concluir que esse é um solo com baixa fertilidade natural e grande dificuldade de mecanização. Assim eu encerro a nossa apresentação sobre formação e classificação dos solos.